E aí pessoal, beleza? Hoje é um vídeo muito especial que é dicas que vão te ajudar na sua jogatina no SnowRunner, tá? Então vai ter várias dicas nesse vídeo e eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, comenta aí que eu vou tentar responder o máximo que eu souber, né? Então vamos começar com a primeira. Quais são os melhores caminhões para usar o guindaste grande, no caso, que é esses tipos aqui, tá? Deixa eu mostrar eles aqui. Tem esses implementinhos são mods, tá? Que eu tô mostrando agora, mas esse aqui, por exemplo, né? Um deles é esse. Eu já recomendo logo de cara esse Azov. Por que que esse Azov ele é muito bom? Porque ele tem uma estabilidade muito boa. Ele é muito bom, ele não é de ficar tombando fácil, porque tem muitos caminhões que ele tomba à toa. Tá? Um deles que eu acho que tomba muito fácil. Esse aqui tomba muito fácil se você usar a grua dele, né? A grua não, o guindaste, tá? Como por exemplo esse aqui. Ele tomba muito fácil. O Flister para mim ele entra na lista também de tombar fácil. Então eu sempre procuro caminhões com uma estabilidade boa, né? E para mim um dos melhores, sem sombra de dúvida, é o Azov 73210. Ele é excelente, pessoal. Ele é muito útil mesmo. Quando vocês puderem comprar ele, vocês compram, que é muito bom, tá? Uma outra dica agora, pessoal, é de você levar cargas, né? Então eu tenho dois exemplos de cargas aqui, tá? Então vamos começar. Vamos supor, pessoal, que a missão está pedindo três lotes de ferros, né? Conjunto de ferro. Aí a carreta base do jogo é essa daqui, que só leva duas, né? Aí você tem que pegar um outro caminhão, trazer ele só e tal, né? E aí você vai levando só duas, né? E vai ficar esse espaço vazio aqui atrás. O que eu recomendo vocês fazer, mas é um pouco arriscado, tá, pessoal? No caso, seria esse outro exemplo aqui, desse Flister, que ele tá usando uma caçamba atrás, mais a grua e a plataforma. Por que eu achei essa dica boa? Porque você leva as três de uma vez só, tá? Você quer poupar viagem, eu acho que isso aqui é uma dica muito boa. Uma observação, o caminhão ele fica com a estabilidade meio ruim, tá? Então eu recomendo vocês ir bem devagar, às vezes, se depender, beleza? Ir bem devagar, conhecer bem o cenário, o caminho que você vai passar. Eu estou no mapa teste aqui de neve, então esse aqui é mais para mostrar mesmo os exemplos, tá? São vários exemplos que eu fiz nesse vídeo. Então vamos lá, então você vem devagar. Ah, eu estou prestes a tombar, para o caminhão e seja rápido, e mira a câmera em algum ângulo que você sente tem guincho e aperta o botão de guincho rápido. No caso é o triângulo aqui no SnowRunner, tá? No PlayStation, tá? Então essa aqui é uma dica muito boa. Você vê que o caminhão vai tombar, você procura o lado para evitar o tombo e segura o triângulo, tá? Que aí ele vai te ajudar também nisso. O caminhão ele fica com uma estabilidade bem ruim, tá? Eu assumo. Mas é uma coisa que te ajuda, né? Eu faço muito isso, principalmente nas minhas lives. Na verdade eu faço além disso, né? Mas é bem mais arriscado. E aqui no caso, pessoal, vocês levam até numa boa, tá bom? Sem muitos problemas. Isso aqui é um exemplo do Flister, um dos primeiros caminhões do jogo. Você já leva 3 lotes de ferro junto, não precisa de outro caminhão, tá bom? Aí se você vê que o caminho vai ser muito facinho, você pega a grua, gruda no caminhão não, no implemento e aperta bem o guincho da grua, tá? E aí você leva o caminhão, tá? Eu acho que é uma dica muito boa isso daqui. Eu recomendo fazer com caminhões assim do que com a carreta, que eu acho que fica mais seguro de você manter a carga. Beleza? Lembrando que esse Flitter ele tá todo tunado, tá? Tem as melhorias dele tudo no canal. Então, vamos lá. Outro exemplo agora muito importante. Vamos supor que você tombou esse digníssimo caminhão, que ele nem tomba fácil, né, pessoal?
e ele tá tombado no meio da floresta, né? Você não consegue usar nada para puxar ele, tá muito difícil. Você pode usar, pessoal, um simples batedor. Vou pegar o exemplo da Chevrolet, tá? Como assim, Luiz? Eu vou destombar um veículo tão pesado com uma caminhonetinha dessa tão pequena? Isso aqui é uma dica muito boa. Vocês tentam procurar uma árvore que ela seja firme, que não seja uma árvore que quebra fácil, tá? E o que você vai fazer? Você vai encostar bem o seu veículo. Pode deixar até ele ligado, se você quiser. Vai procurar um guincho que esteja bem apoiado no veículo, né? Perto da árvore. Vai selecionar e vai selecionar o caminhão. E agora, segurando o freio de mão, tudo, você vai puxar o caminhão aí, ó. Tá vendo, ó? Você usou uma simples árvore e um batedor. Mas, Luiz, se eu tiver tombado num lugar que não tem árvore, aí, pessoal, você vai ter que usar um outro veículo que seja forte igual, tá? Essa dica aqui é uma dica se você tiver bastante árvore em volta e você não tá conseguindo tombar de jeito nenhum, tá? Mas geralmente a gente sempre tomba nos lugares que tem bastante árvore em volta, tá? Essa aqui é uma dica que vai ajudar muito vocês, tá vendo, ó? Eu virei um veículo super pesado de uma boa. Então vamos tombar ele de novo aqui só pra vocês verem que não foi questão de sorte, né? Então vamos tombar esse caminhão aqui de novo. Não é muito difícil tombar ele, né? Ele tem uma estabilidade muito boa, só que não. Tombei ele de novo. Nossa, tombei o caminhão de novo. Vamos usar a estratégia aqui. Lembrando, tem que ser um guincho que esteja bem apoiado na árvore do veículo, tá? Não pega um guincho, por exemplo, da frente. Da frente às vezes não dá não, olha lá. Só tô pegando um guincho da frente do caminhão. Procura um ângulo bom, ó. Vou pegar do lado da caminhonete mesmo, olha lá. Vou selecionar o caminhão. E agora você usa para puxar, ó. Prontinho. Viu? Uma dica muito legal aí para quem tá com dúvida de se ficar destombando o veículo aí nesse jogo, tá? Uma outra dica que eu selecionei aqui é em relação às missões de toras, tá? Galera, eu usei muito isso nas lives com os inscritos. Dá pra você fazer 3 conjuntos de toras médias, tá? Então, vamos usar esse exemplo aqui, ó. Tô usando o Azov, tá? Eu tô levando simplesmente 3 conjuntos de toras. Olha que legal essa ideia, tá? Como que você faz esse esqueminha meu aqui? Eu já vou ensinar pra vocês em vídeo, tá? Grudou aqui no caminhão, tem que sempre puxar no guincho, tá, pessoal? E você leva os seus 3 conjuntinhos de tora. Lembrando que é uma ideia arriscada um pouco, mas eu acho que te ajuda bastante em certas missões, tá? Eu peguei esse Azov aqui novamente porque ele é um dos melhores veículos do jogo, tá? Então eu peguei ele por exemplo. É um veículo muito bom que você pode fazer essa ideia numa boa, que vai dar certo na maioria das vezes. Por que eu falo na maioria das vezes? Porque às vezes pode ter um terreno muito ruim. Aí eu recomendo vocês levar 2 mesmo, ou uma, dependendo, tá? Mas aqui no caso dá pra você levar 3, ó. Olha que coisa boa, você já economiza muita viagem, tá? Então, vamos ver como é que faz esse esqueminha aqui. Eu estou usando agora o Pacific P12. Ele é um veículo que eu gostei bastante, eu usei ele muito em live, tá? Muito mesmo. E eu usei muito essa ideia minha com ele e deu certo, pessoal. Lembrando que deu muito certo mesmo. Lembrando também que esses veículos estão todos tunados no máximo, tá? Então eu recomendo vocês sempre achar as melhorias deles. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu faço para me encher os 3 implementos? Então no caso aqui eu enchi o caminhão e essa conjuntinha aqui na serraria, né? Aí o que você faz? Você vem e deixa esse implemento meio que de canto, né? Vamos deixar ele num cantinho aqui, mais ou menos num cantinho aqui que seja, que dê pra pegar ele de volta numa boa. Chega aqui, desengata o implemento. Agora você vai procurar o outro implemento, o terceiro, né, que estava puxando ele. Aí você vai vir, você vai grudar o caminhão aqui, né, no implemento e vai colocar a carga nele. Coloquei a carga. E agora, Luiz, como que eu faço o tremião? Agora você vem,
Chega num cantinho aqui que você vê que é seguro de puxar. Procura um ponto do guincho da carreta. E procura o biquinho da outra ali, que é o negócio do engate. E puxa ela. Puxa. Engatei aqui. Mais ou menos, entre aspas, né? Você pode ver que ele tá com o guincho, ele não tá engatado, tá com o guincho. E você leva puxando mesmo. Tá? Então, vamos puxando o caminhão aqui. Lembrando que o passivo está tunado no máximo. Se ele não tiver tunado no máximo, essa ideia não vai dar muito certo, tá? Porque ele não vai ter muita força de fazer isso. E você leva ele embora. Beleza? E vai levando com cuidado, tá, pessoal? Todas essas dicas minhas é com cuidado. Uma outra dica importante e uma observação do Pacific P12. Né? Quem for experiente de jogo aí já vai ter percebido uma coisa, né? Pessoal, eu não tô usando, né? Não tava usando o pneu de lama. Por que eu não tava usando pneu de lama nele? Porque, pessoal, esse pneu ele é fino. A estabilidade do caminhão, pelo menos pra mim, ela fica bem ruim mesmo, tá? A chance dele tombar é bem grande. Então o que eu fiz? Eu coloquei um pneu off-road, que no caso foi esse aqui, tá? É o de 57, que ele custa 6.800. Por que eu coloquei esse pneu? Ele é, na lama ele é bom, ele não é excelente igual o pneu de lama. Mas por que eu usei ele? Por causa da sua estabilidade. Então ela segura mais a estabilidade do caminhão. Foi o que eu percebi, tá, pessoal? Aí vocês testem no jogo de vocês. E aí você pode usar o guincho com ele também, que com esse pneu já fica um pouco mais equilibrado, tá? Você pode também usar aquela dica que eu falei das toras médias, também, tá? Eu sinto que esse pneu ele fica com mais estabilidade do que o outro, tá? Então vamos fazer até um teste rápido aqui. Deixa eu colocar um motor aqui rapidinho nele aqui. Câmbio. Eu tô no modo. Eu tô no mapa teste do game, tá? Então vamos lá. Você vem aqui. Ó. Vamos fazer um exemplo dessa árvore aqui, ó. Vamos ver um exemplo da árvore aqui, ó. Eu tô com esses pneus aqui de off-road, né? Vamos ver se ele é mais fácil de tombar com esse pneu aqui, ó. Espera aí. É bom até ativar o guincho aqui, né? Vamos deixar uma coisa bem crítica mesmo. Eu acho que ele não vai tombar não, porque eu acho que ele tem que estar num lugar mais alto, né? Então vamos ver se eu consigo tombar o caminhão. Vamos ver se ele consegue, se ele vai tombar. Quando é pro Pacific tombar, né, ele não tomba. Né? Aqui ele não tá tombando não. Pera aí. Ó, você já sente que o caminhão tá com uma estabilidade boa. Eu, pelo menos, eu acho isso. E a minha teoria, por enquanto, funciona pra mim, tá? Vamos fazer outro teste aqui. Ó, tá vendo? Ele tá segurando um pouco mais, ó. Vamos ver se eu andar agora, ele vai tombar. Tá vendo? Ele segura um pouco mais, ó. Agora, vamos colocar o pneu de lama. Vamos colocar o pneu de lama. Esse aqui é um exemplo do Pacific, tá, pessoal? Ele não é um dos melhores caminhões do jogo, mas eu gosto dele, tá, pessoal? Eu acho ele muito bonito, foda, eu gosto dele. Tá? Agora vamos colocar o pneu de lama. Vamos colocar o queridíssimo pneu de lama aqui, que você vê que ele é bem mais fino, né?
Tá vendo? O pneu é mais fino. Que na verdade é um pneu só, né? Uma roda só. Então vamos lá. Eu já sinto que andando normal assim, eu já sinto que ele já é meio ruinzinho já. De equilíbrio. Tá? Então vamos lá. Vamos ver se ele fica com uma estabilidade boa também, igual o outro. Vamos ver. Espera aí. Dura que o caminhão não quer tombar também, né? Vou ter... Ó. Aí, ó. Viu? Vocês viram a diferença com o pneu? Agora eu vou fazer o seguinte. Tô com esse caminhão tombado aqui agora, né? Beleza. Agora vamos fazer o teste com um outro Pacific aqui. É que eu tô no mapa teste e aí eu não consigo resgatar ele, tá? Por causa disso. Então, vamos comprar um outro Pacific e vamos colocar os motores, tudo igualzinho o outro, só que eu vou colocar o outro pneu. Vamos ver se a estrada dele melhora. Tá. Opa. Aqui. Então vamos lá. Vocês podem ver que o Pacific está tombado ali, né? Então vamos lá. Ó, lembrando que eu tô com o pneu que é trucado, ó. Ele é mais largo, tá? Então vamos ver se com esse pneu aqui ele melhora a estabilidade ou fica igual. Vamos ver. Aí, ó, viu? Tá vendo a diferença? Vocês viram a diferença? Como é que é? Ó, pra vocês verem. Eu acho que fica muito melhor a estabilidade, tá, pessoal? Vou andar com o caminhão, puxei o guincho, ó. Tá vendo, ó, como é que melhora a estabilidade? Tá? Por causa disso mesmo. Beleza? Então, pessoal, nem sempre o pneu de lama, às vezes é o essencial para algumas ocasiões, tá? Mas se você tiver um Pacific Mod e o pneu for largão assim, for excelente para tudo, só vai, tá? Mas ele fica bem mais estável, tá? Ó, vamos lá. Ixi, até bugou o guincho aqui, ó. Ai, que árvore bugada. Então vamos de novo aqui, ó. Só para mostrar mais um teste. Ó. Vou pegar esse guincho largão aqui, ó, pra vocês verem. Guinchei. Vambora. Ah, meu Deus, vou tombar. Ó. Ó como que ele segura mais, tá vendo? Por causa disso mesmo. Beleza? Uma outra dica muito importante. Eu vou pegar o exemplo desse Pacífico aqui mesmo. Então vamos lá. Uma dica, pessoal. Se um mapa de gelo tiver muita estrada asfaltada, você vê que o mapa tem muita estradinha, tipo o Alasca, por exemplo. Você vê que ele tem muita estradinha, você vê que ele não tem quase lameiro nem nada. E o mapa tem muito isso aqui também, ó. Quer ver? Já vou chegar lá. Vamos lá. O Pacífico tá pesado também, né? Ó, o mapa tem muito isso aqui, ó. Que eu vou subir agora, ó. Pera aí. Ó, tem muito isso aqui, ó.
essas placas de gelo, ó. Se o mapa tiver muito isso e as estradas, eu recomendo vocês usarem o pneu de corrente mesmo. Você vê que o caminhão não tem mais estabilidade, não, ele não tem aderência, tá? Aí no caso, eu recomendo vocês usarem um pneu de gelo. Mas se vocês verem que é um mapa de neve, tem muita lama, quase nenhuma estrada, eu recomendo o pneu de lama. Por quê? Uma observação importante. Vamos pegar esse Azov aqui, ó. Por que que eu acho que o pneu de lama ele é melhor para esse tipo de mapa que eu falei? Por exemplo, Amur, Península de Kola. Porque a neve no jogo, eles classificam ela como se fosse lama, tá? Então, o pneu de corrente, ele pena em certas áreas, tá bom? Se o veículo tiver o pneu, se o caminhão, né, tiver o pneu de lama, eu recomendo vocês usarem esse pneu aqui em mapas de neve como Amur e Península de Kola. Mas como por exemplo Alasca, aí o pneu de corrente já entra como uma coisa muito boa de ser usada, tá bom? Então é isso, pessoal. O vídeo encerra por aqui. É um videozinho com vários exemplos que eu quis mostrar para vocês. Eu espero muito que tenha ajudado vocês de alguma forma. Vai ter outros vídeos de dicas para te ajudar na sua gameplay. E que alguém tiver mais alguma dica assim, né, que você vê que é muito bom e não é tão arriscado demais para outras pessoas fazerem, comenta no vídeo aí que a gente conversa e eu gravo outros vídeos. Tá bom, pessoal? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos aí que estão aí presentes no canal. Tamo junto sempre aí. E até a próxima aí. Falou!